Sobre esses voos, as estratégias militares dos países envolvidos, a gente conversa agora com a professora de Geopolítica da Escola Superior de Guerra e também especialista em Segurança Internacional e Defesa, a Mariana Calil. Professora, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, queremos ouvi-la sinceramente. Quando falam objetos não identificados, OVNIs, tem gente que já fica ali, efervescente, pensando, puxa vida, os visitantes estão chegando. Mas no seu conhecimento, o que isso poderia ser? Poderia ter relação com os mesmíssimos objetos chineses no território norte-americano que não passam de ou espionagem ou meteorologia? Bom, é importante a gente entender o contexto, né? E existe um contexto, inclusive tecnológico, relacionado a alguns objetos voadores não identificados, né? A princípio não identificados, ou alguns veículos aéreos não tripulados, alguns drones, que dizem respeito, por exemplo, a questões relacionadas ao GPS chinês, ao sistema de localização, né, chinês, que é o BDS. A China tem um sistema de localização que é completamente distinto e independente do sistema americano de GPS. A gente está abaixo do sistema americano e os chineses têm um sistema deles. Os russos também têm o sistema deles, que é o sistema GLONASS. E os europeus têm o sistema deles, que é o sistema Galileu. Então, é possível que seja um objeto, né, não identificado ainda, mas um drone que esteja mapeando parte do território americano, por exemplo. E aí um drone que esteja mapeando por parte do BDS, que é o sistema chinês, por parte do GLONASS, que é o sistema russo, ou mesmo por parte do sistema europeu, que é o sistema Galileu, que é mais improvável porque, obviamente, são aliados e estariam em comunicação, mas não é absolutamente impossível de ser cogitado. Então, é importante a gente entender o cenário tecnológico. E existe um cenário geopolítico mais amplo, que é o cenário de ampliação das tensões geopolíticas globais com a guerra na Ucrânia e com a provável tentativa ou a possível tentativa chinesa de testar os ânimos enviando esses objetos não identificados, objetos voadores não identificados, ou esses drones, ao território americano, para testar como será respondida uma postura mais ofensiva chinesa. Você se refere a uma espécie de uma provocação, como se fosse uma provocação, professora? Sim, é uma forma de testar. A China tem uma posição bastante defensiva ao redor do mundo, muito pontualmente uma posição mais ofensiva, como com acordos militares, com acordos para fornecimento de infraestrutura em países, inclusive das Américas, mas militarmente muito pouco ofensiva. É mais ofensiva no Sudeste Asiático. Então seria uma forma de testar essa postura mais ofensiva e olhar e verificar como seria a resposta dos americanos a essa postura mais ofensiva, caso ela resolva, por exemplo, ter uma postura mais ofensiva em Taiwan. Professora, quando a gente ouve falar, quando os próprios americanos divulgam a informação, OVNIs foram vistos. Quando a gente não tem muito conhecimento e ouve falar em OVNIs, já pensa em nome de Jesus. Eles estão chegando e não sabemos quem. Mas, por favor, professora, o que engloba essa palavra OVNI? Que tipo de objeto pode ser um OVNI? Qualquer objeto voador não identificado, objeto que não esteja identificado pelos órgãos oficiais. Então, pode ser, inclusive, um drone de um ente privado. Pode ser um drone de uma pessoa, de uma empresa. Então, é por isso que não é possível descartar diversas hipóteses. E por isso que é não identificado. Ainda não foi identificado por órgãos oficiais, ou pelo menos não publicamente reconhecido por órgãos oficiais. Então, não são necessariamente extraterrestres, muito provavelmente são de empresas ou de indivíduos, ou de estados, ou de empresas patrocinadas por indivíduos, de empresas patrocinadas por estados, por países, ou de indivíduos patrocinados por países que estão aí fazendo uma incursão pelos territórios das Américas, porque a gente tem que lembrar que o Uruguai também avistou, né? Objetos não identificados. Pois Uruguai avistou, Canadá avistou, a China também disse que avistou e nos Estados Unidos. Então, na verdade, a gente está falando de uma segurança de espaço aéreo, que pode ser de qualquer outro motivo, inclusive de uma empresa privada, mas não pode entrar no espaço aéreo do amiguinho sem avisar. Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem a lei do abate.
se entrar no nosso espaço aéreo sem avisar e se não tiver na frequência para se comunicar com as torres de comando, a gente pode enviar aeronaves militares para interceptar esses objetos voadores não identificados ou essas aeronaves, dependendo do que for, né? E inclusive abater. Normalmente eles dão 2 tiros de aviso. Primeiro eles pedem para entrar na frequência militar, para identificar o que é ou quem é. E aí eles dão 2 tiros de aviso caso não entre na frequência e podem inclusive abater o avião, a aeronave ou o objeto. Normalmente, no caso que a gente está lidando agora, são objetos não tripulados, né? Pelo menos os americanos disseram que interceptaram ontem, né? Um deles e parecia ser não tripulado. Então, por isso que eles abateram. Professora, quando os chineses argumentam dizendo, é só um balão de estudos meteorológicos, para a senhora isso faz sentido? Poderia ser, acreditando na versão dos chineses, poderia ser de fato um balão meteorológico, como eles argumentam? Eu acho mais provável ser uma tentativa de mapeamento do território americano, né? Ou de mapeamento, inclusive, de recursos no território americano e de posicionamento no território americano. Mas eles, obviamente, vão tentar diminuir a intensidade da ameaça que isso representa para os americanos e aí vão dizer que é meteorológico. Mas eu acho mais provável que seja uma tentativa de mapeamento. Para vocês terem uma ideia, o GPS chinês tem uma precisão de 10 centímetros e o GPS americano tem uma precisão de 30 centímetros. Então, o GPS chinês é mais preciso que o GPS americano. Então, eles podem estar tentando ampliar essa precisão e ter ainda mais domínio do espaço americano, né, do território americano. E os chineses argumentam também que pelo menos 10 balões norte-americanos foram vistos sobrevoando o território chinês. E eu reitero, assim, pelo menos é o que eles dizem, porque a gente sabe como é que é a comunicação da China com o mundo e que nem tudo aquilo é liberado. Não que os Estados Unidos liberem tudo, né? Eles também ficam ali com muitas informações reservadas. Mas os chineses disseram, a mesmíssima coisa já ocorreu com os Estados Unidos aqui em nosso território. Esse tipo de equipamento, ele é comum, é natural que as nações, que os países tenham esse tipo de equipamento de mapeamento, professora? É comum, sim, como a gente já mencionou aqui hoje, existem diversos tipos de equipamentos de mapeamento de posicionamento, e inclusive de mapeamento de recursos naturais, e países desenvolvidos, países ricos e grandes potências têm esses recursos. Então, é provável que os Estados Unidos façam exatamente a mesma coisa que os Estados Unidos no momento. Lembra quando o Brasil, na verdade, reconheceu que os americanos faziam espionagem à presidência brasileira, faziam espionagem à Petrobras brasileira, né, a empresa de petróleo brasileira estatal, o Obama respondeu dizendo que, olha, todo mundo que tem a possibilidade faz, não culpem os Estados Unidos em particular. Então, é algo bastante trivial, diria assim, entre as grandes potências. Ouvimos aqui, conversamos com a professora Mariana Calil, que é professora de Geopolítica da Escola Superior de Guerra. E, professora, não é hoje que os ufólogos vão ficar realizados, né? Bom, continua sendo um objeto não identificado, mas não alguém aí ou alguma coisa de um outro planeta para agradar quem é apaixonado por ufologia, professora. Obrigada, hein? Obrigada, bom dia. 10h45, voltamos para cá, porque, para quem é apaixonado por esse tipo de assunto, o dia já começou efervescente, com as interpretações de quem ou o que estaria vindo de outro planeta aqui para nosso planeta Terra.